Bom dia, igreja, graça e paz. É com muita alegria que eu venho aqui hoje ministrar a palavra que o Senhor entregou ao meu coração. Eu creio que vai ser uma palavra poderosa, é uma palavra simples, uma palavra curta, porém eu espero que essa palavra ela seja edificante, ela venha de fato entrar nos nossos corações, na nossa mente e que a gente venha entender o propósito de Deus para conosco nesse momento de grande aflição. Né? A gente não pode se reunir, até agora a gente ainda não pode se reunir, a gente tem que evitar aglomerações e tudo mais, mas eu creio que o Senhor tem um propósito nisso tudo. Ele quer edificar a igreja dele, ele quer de fato que a igreja dele tenha os seus pilares de fato sustentados pela palavra do Senhor. Hoje mais do que nunca nós precisamos do Senhor. Hoje a gente depende única e exclusivamente do Senhor, né? A gente tem visto tantas coisas, tanta loucura acontecendo, e é justamente essa palavra que o Senhor quer trazer nesta manhã, né? A respeito de tudo isso que a gente tem passado, porque eu acredito que cada um está passando a sua luta, né? Cada um está tendo uma dificuldade específica, mas eu creio que nós sairemos vitoriosos e grandes coisas o Senhor tem para nós. Eu tenho dito que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo em nome de Jesus. E se a gente for ver, já entrando na palavra, se a gente for ver, a gente tem ouvido muitas coisas, né? A gente tem visto muitas coisas, muitos problemas acontecendo, as notícias más, elas têm chegado aos nossos ouvidos todo dia, incessantemente. A gente liga os noticiários, a gente acessa a internet e a gente não vê outra coisa a não ser desgraça. Que o número de mortos tem crescido cada vez mais, que os hospitais estão superlotados, as UTIs, não há mais espaço nas UTIs, a taxa de desemprego tem crescido muito. Essa semana eu vi num noticiário que eles fizeram um estudo aqui em São Paulo, que a cada 10 famílias, 6 foram impactadas financeiramente, ou tiveram os seus salários reduzidos parcialmente, ou de fato não tem mais salário na casa. Então a gente tem visto desemprego pairando em todos os lugares, em todas as classes, em tudo quanto é lugar. Hoje não existe mais rico ou pobre, o pobre que está desempregado, não, o rico também está desempregado, todo mundo. Esse problema atingiu todas as classes sociais aqui no Brasil. A gente tem visto também as mortes ocorrendo em todas as classes sociais. Eu também vi uma reportagem que tudo isso que tem acontecido, a taxa de suicídio cresceu no mundo 30%. Isso é muito, isso é muito. Outra coisa que tem acontecido, não sei se vocês viram o noticiário de um ator que cometeu suicídio. Era um senhor, e na carta de despedida dele, ele dizendo, eu tô cansado dessa humanidade, eu acho que não dá certo mais, reclamando dos problemas, então por isso ele desistiu da própria vida. A gente tem visto também, eu vi no noticiário que a taxa de divórcios cresceu também nesse período de quarentena. As brigas familiares por causa dessa polarização política, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, e isso tem acontecido separações, isso tem acontecido inimizades, discussões, brigas, cada vez mais fortes. E nós cristãos, o que a gente tem feito? Né? Porque cada um desses problemas que eu citei aqui, ele é um gigante que tem se colocado à nossa frente. E muitas vezes a gente se coloca numa posição de apenas um espectador, apenas ver o que está acontecendo. Mas Deus não está querendo mais isso de nós. Eu creio firmemente que tudo isso aconteceu por um propósito do Senhor, de fato Ele preparar a igreja dele para grandes coisas. Né? Eu sempre falo nas minhas ministrações que é o tempo de grandes prodígios, milagres e maravilhas acontecerem no meio do povo do Senhor. Mas essas coisas não têm acontecido. Raramente a gente escuta dizer, um morto ressuscitou, um paralítico voltou a andar, o cego voltou a ver. Isso é raro acontecer no nosso meio, mas deveria ser algo que acontecesse em todos os cultos, deveria acontecer esses milagres, esses prodígios, essas maravilhas, né? Porque esses milagres, eles têm que nos seguir, mas não têm seguido por quê? Porque a gente tem olhado outras coisas.
a gente tem olhado coisas materiais, a gente tem se preocupado com o nosso próprio eu. Quem eu sou, o que fulano está falando de mim, e a gente acaba esquecendo dos planos do Senhor para as nossas vidas. E esses gigantes eu tenho visto que têm se colocado na frente de cada um, têm se colocado fortemente no meio do Brasil, em frente ao Brasil. Olha só o problema que o nosso presidente tem passado, quantas perseguições, quantas palavras palavras contrárias têm sido lançadas contra o governo. Parece que as pessoas querem ver que o Brasil, querem de fato que o Brasil dê errado, né? Ao invés de nós orarmos, e até cristãos, a gente vê comentários de cristãos dizendo que por causa desse presidente o Brasil tem que dar errado, isso precisa dar errado. Não, misericórdia, o Brasil tem que dar certo. Nós precisamos abençoar o nosso presidente, nós precisamos abençoar os nossos líderes, os nossos pastores, em nome de Jesus. Até mesmo pessoas falando, porque alguns pastores têm se posicionado nos canais de comunicação e as pessoas têm batido fortemente nesses pastores, porque eles têm falado, gente, vamos abençoar esses líderes, vamos profetizar coisas boas para a nossa nação. E esses gigantes têm se crescido cada vez mais, eles têm tomado espaço, o diabo tem tomado espaço na nossa nação. E a hora do povo do Senhor Jesus se levantar e marchar, porque o nosso objetivo é Jesus Cristo, e por causa disso nós devemos marchar e não olhar mais para trás. Nós precisamos caminhar e esquecer os problemas. A nossa maior arma é a palavra do Senhor. A maior arma contra esses gigantes é a palavra, é a nossa oração, é a nossa intercessão, é o joelho no chão em nome de Jesus. Então que eu e você, nós possamos estar acordados. E eu vi que nesse período, muitos cristãos começaram a ser assolados, perseguidos, inclusive eu também, passando por diversos problemas. E eu entrei em alguns questionamentos com o Senhor a respeito de tudo isso, que não só eu, mas outros cristãos também estão passando, porque eu vejo que alguns cristãos estão desempregados, alguns estão passando aflição, problemas de saúde severos, uns estão com dificuldade de pôr o alimento na sua mesa, e muitas outras coisas que parece que o cerco apertou de fato, e parece que a gente está impedido de continuar a nossa caminhada. E eu falei, mas Senhor, por que tudo isso? Nós deveríamos ser abençoados, nós somos do Senhor e tudo mais. Comecei a questionar. E uma palavra simples, meus irmãos, uma palavra simples que eu ouvi essas semanas atrás, ela me trouxe um refrigério, né? Duas respostas simples que me trouxe um conforto no meu coração, uma resposta clara do porquê que tudo isso está acontecendo contra o povo de Deus. A primeira resposta, você abra lá em João capítulo 16. João capítulo 16. João 16, 33. Na segunda parte de João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quer dizer nessa passagem? Qual que foi a resposta de Deus para mim nesse momento? Meu irmão, Deus em nenhum momento, desde quando eu me converti, Ele não mentiu para mim. Ele disse, desde a primeira vez que eu o conheci, que nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele já venceu tudo por mim e por você. Mas no momento da aflição, no momento em que esses demônios, esses gigantes, eles vêm contra nós, a gente acaba esquecendo dessas palavras. Por isso que a maior arma do cristão é a Bíblia, porque ela não deixa as promessas de Deus morrer. Ela não faz cair no esquecimento as promessas que Deus tem para nós. Então ele está falando, meu irmão, Anderson, fulano, ciclano, beltrano, vocês estão passando aflições, mas tem de bom ânimo, se alegre. Eu já venci todas elas por vocês, em nome de Jesus. Creia, coloque de fato essa palavra, receba de fato essa palavra no seu coração, porque eu já venci todos esses problemas. Continue a marcha, continue olhando para frente, não olhe mais para trás, esqueça do passado, esqueça das derrotas, esqueça dos problemas. Eu tenho algo melhor para ti, em nome de Jesus.
Então isso veio me trazer paz, veio me trazer conforto, veio me trazer esperança em nome de Jesus. E a segunda passagem que ele veio, que Deus ministrou ao meu coração através dessa palavra foi o seguinte: sabe por que vocês estão passando tudo isso? Porque vocês não fazem parte desse mundo. Vocês estão aqui como meros espectadores. Esse mundo não pertence a vocês. Vocês estão aqui de passagem. Logo, logo nós estaremos juntos na eternidade. Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui, enquanto não for da vontade do Senhor que nós sejamos recolhidos, nós teremos problemas. Também teremos felicidade, teremos tempos de alegria, mas também teremos tempos de choro, de pranto, em nome de Jesus. Mas isso vai cair no esquecimento quando nós estivermos ao lado do Senhor Jesus. Então, lá em João, capítulo 17, versículo 14, diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ali no versículo 16, não são do mundo como eu do mundo também não sou. Então, tá claro aqui. Por que nós passamos por tudo isso? Porque nós não fazemos parte desse mundo. E como nós não fazemos parte desse mundo, as coisas contrárias, elas vêm contra nós mesmo. Porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Nessa pandemia toda, nesse problema todo, nesse caos todo, eu e você precisamos fazer a diferença. Nós precisamos orar, nós precisamos cobrir os nossos irmãos em intercessão. Assim que o gigante se levantar contra nós, nós precisamos caminhar em nome de Jesus. Nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos estar mais em comunhão com o Senhor. Esses dias um ex-interno lá do presídio, ele me ligou dizendo de alguns problemas que ele estava passando, problemas emocionais, problemas sentimentais. E eu tive a oportunidade de ministrar ele por telefone e falar a palavra do Senhor para ele. E de fato, eu vi que isso está em todos os lugares, esses problemas. Esses problemas têm alcançado todas as pessoas. E as pessoas têm cada vez mais se fechado, esquecido de estar em comunhão com o Senhor. E ele me falava: mas pastor, eu não sei ouvir a palavra, eu não sei discernir a voz do Senhor. Eu falei assim: se você não está sabendo discernir a voz do Senhor, saber que é o Senhor que está falando com você, é porque tem um problema. Você não tem caminhado lado a lado com o Senhor. Então, o Senhor fala com todos nós. O Senhor não fala apenas com pastores, não fala apenas com apóstolos. Ele fala com todo mundo, mas nós devemos dar espaço para ouvir a voz dele. Não adianta eu orar e falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, e não sei o que, e eu viro as costas e vou embora. Ele é Deus, ele pode falar, ele pode, mas nós devemos separar um tempo para estar em comunhão, para receber as estratégias do Senhor, para as nossas guerras, para nós derrotarmos os nossos gigantes que têm se colocado à nossa frente em nome de Jesus. E o Senhor tem nos chamado, lá em 1 Samuel 17, o Senhor tem nos colocado, o Senhor tem nos chamado, na verdade, o Senhor tem nos chamado para que nós hajamos como Davi agiu. Davi era um rapaz moço. O seu pai Jessé, ele tinha 8 filhos. E os 3 filhos mais velhos dele foram acompanhar Saul na guerra contra os filisteus, porque dentre os filisteus se levantou um gigante. E esse gigante era muito forte, o gigante Golias. E ele começou a afrontar o povo de Israel, ele começou a afrontar o povo de Saul, dizendo: vocês são fracotes e não sei o quê. E a mesma coisa tem acontecido hoje, porque essa pandemia, ela tem trazido medo, ela tem trazido pavor dentro das famílias. E a gente, ao invés de nós orarmos e nos protegermos através de orações, através da comunhão com o Senhor, nós temos nos calado, nós temos ficado chocados, nós temos nos colocado em esconderijos. E Deus está falando: saia desse esconderijo, venha guerrear a batalha em nome de Jesus. Se coloque como Davi, vá lá em frente a esse gigante em nome de Jesus. Meus irmãos, tenham cuidado.
quando eu falo enfrentar esse gigante, que é essa doença maldita, eu falo para que nós guerreemos em oração, em comunhão com o Senhor Jesus. Eu não estou falando para você não se cuidar. Nós devemos nos cuidar, né? O Senhor Jesus, Deus, Ele criou todas as profissões. E Ele capacitou cada profissional a orientar o povo do Senhor. E o que os médicos têm nos orientado? Se precisa trabalhar, vá trabalhar, mas se cuide, se higienize, lave suas mãos, use máscaras, tome cuidado com as pessoas. Então nós precisamos ser prudentes, né? Nós precisamos ser prudentes, porque nós somos sábios, nós não somos ignorantes. Então seja prudente. Mas Deus está falando, meus irmãos, a fome vai passar, o desemprego vai passar, a doença vai passar e a cura vai vir em nome de Jesus. Então se coloque na posição em nome de Jesus e venha guerrear essa batalha. Diz assim, aqui em 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E assim tem sido o nosso dia a dia, né? A gente vê os noticiários e cada vez mais a gente ouve coisas que são contrárias a essa palavra. Que de fato são contrárias não, elas vão de encontro a essa palavra. Ou seja, nós também temos ouvido as más notícias chegando até nós. Que o vizinho faleceu, que um parente faleceu por causa dessa doença maldita. Que um parente está desempregado. Eu estou desempregado nesse período, eu completei esse mês aqui 2 meses, mas eu creio na promessa do Senhor, e é nessa posição, e assim como Davi se colocou diante da batalha, assim também eu tenho me colocado diante da batalha. Eu tenho feito o meu papel, eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho também enviado os meus currículos, eu tenho falado com as pessoas que estão conduzindo alguns processos seletivos. Então eu também tenho feito a minha parte, porque eu creio que o Senhor também vai fazer a parte dele em nome de Jesus. Assim também como Davi se colocou na posição, sabendo que na retaguarda Deus estava na retaguarda dele, assim também eu tenho me colocado na posição de guerra, porque eu sei que Deus está na minha retaguarda, Ele está me guardando, Ele está me dando a estratégia para as minhas guerras. Então também, meu irmão, eu te peço que você também se coloque de pé e não recue nessa batalha, porque o Senhor também está na sua retaguarda. E continuando aqui, o Davi era filho de Jessé, né? Então Jessé era pai de 8 filhos, e os 3 maiores foram lá acompanhar Saul nessa guerra. Só que Davi era o menor dentre eles, e era o filho que ajudava a apacentar ali as ovelhas. E ali no versículo 17 diz assim: e disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos que era para ele levar, na verdade, alguns alimentos para os irmãos dele, e ver como que os irmãos dele estavam no período de guerra, se estava tudo bem com eles, se eles necessitavam de algo. E assim Davi foi por fronte da guerra, e chegando lá, ali no versículo 20, na parte final, ali na segunda parte, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. E chegando lá na peleja, lá no fronte, ele perguntou se os irmãos dele estavam bem. E ele sabia, e toda hora que eles iam para o fronte, Davi ia
Davi não, desculpa. Golias ia até a frente e começava a proferir as palavras que ele já havia proferido lá atrás, que era para colocar pessoas para pelejarem com ele. Mas todos se assustavam, todos se amedrontavam. Imagina, uma pessoa muito grande, um cara muito forte, cheio das armaduras de guerra, e eles lá fracos, miúdos diante desse gigante. Eles se amedrontavam. Lógico, isso é natural de qualquer homem. Assim como nós. Esses problemas têm nos abatido, eles têm nos afligido. Só que não é para mim e você e ficarmos parados. Nós precisamos caminhar, nós precisamos guerrear essas batalhas. Ali no versículo 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi começou a fazer vários questionamentos, né, a respeito daquilo do que o rei Saul havia prometido ao guerreiro que vencesse os filisteus, a Golias, bem como o que os filisteus estavam dizendo que afrontava o povo de Israel. E o irmão dele ficou muito bravo com esses questionamentos. Quem é você, Davi? Olha o seu tamanho, Quem é você para vir aqui à frente? Nós sabemos que você quer se aparecer, né? Ele meio que quis dizer nesse sentido. Falou, você quer vir aqui tomar o nosso lugar e tudo mais. Nós somos soldados de guerra. E Davi falou, cara, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ajudar também, né? Só que as pessoas ouviram Davi falar daquele respeito, né? Falar daquele jeito. E as pessoas sentiram firmeza, né? Porque quando nós somos afrontados pelo inimigo e nós nos colocamos na posição, o inimigo, ele logo reconhece que tem algo diferente. Logo ele reconhece e fala, cara, esse cara é um guerreiro. Eu vou me dar mal nessa luta. Eu dei uma trucada aqui, o cara gritou 6 ali. E é isso que aconteceu com Davi. Porque as pessoas ali com medo e Davi se colocou na posição, mas quem é esse cara para falar isso a respeito do povo do Senhor, do povo de Israel? Eis-me aqui, eu vou guerrear essa batalha. E Saul, ouvindo, chamou Davi para conversar. E ali no versículo 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi se colocou na posição ali, falou, o senhor está achando que eu não posso, mas leões e ursos iam lá roubar rebanho do meu pai. E eu ia lá e tomava da boca dessas feras. Então, eu tenho capacidade total também para lutar contra esse incircunciso. E diz assim no versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Ali houve a profecia, ali houve uma profecia do Senhor. Vai, eu estou contigo. E assim também que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. O Senhor é contigo. Levantem e marchem. Vão para a luta, vão para a guerra, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Tomem posse dessa palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi
das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi o cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, porque ele nunca foi um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas, ele apacentava algumas ovelhas ali de seu pai, e Saul falou: não, você não pode ir lá guerrear assim, de mão abanando, você precisa, e por isso nós vamos fornecer material para você, material de guerra, as armaduras de guerra. E nesse momento Davi falou: não, eu não posso com isso, eu nunca usei isso, olha só que peso. E Davi tirou aquilo sobre ele, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pô-lo numa forja de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Assim como nós, hoje, Deus tem colocado as armaduras de guerra celestial. Sobre a sua cabeça Ele tem colocado o capacete da salvação. Ele tem colocado no nosso peito a couraça da justiça. Ele tem colocado nos nossos pés a sandália da pregação do Evangelho. A espada e o escudo da fé e o cinturão da verdade está sendo colocado sobre nós. E nós estamos saindo aqui completos com a armadura de guerra celestial. E no versículo 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Assim também o inimigo tem feito conosco, porque ele tem visto que as pessoas estão desempregadas e tem falado: você não é capaz, você é um derrotado. Quando as pessoas não têm conseguido colocar alimentos em suas mesas, e Satanás tem lançado sementes nos ouvidos dessas pessoas: você é um falido, você de fato vai morrer de fome, você não vai ter dinheiro para pagar suas contas. Para aquelas pessoas que estão ali no grupo de risco, do coronavírus, o diabo tem colocado ali sementinhas nos ouvidos, ali lançado palavras: você vai morrer, você não vai passar desse período, que não sei o quê. E é tanta mentira que a gente tem ouvido, que o Brasil vai ser um país falido, o Brasil vai quebrar, o Brasil já era. Misericórdia, tudo isso está quebrado em nome de Jesus. Essa palavra está quebrada em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus tem profetizado o contrário, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que a porta de emprego já foi aberta, que está vindo um sustento novo na casa de cada um, o alimento vai chegar na sua casa, as contas serão pagas, você será bem sucedido em tudo aquilo que você se propuser a fazer em nome de Jesus. E Davi, e ali ele foi desprezado pelo inimigo. E disse, no 43, disse, pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu não sou pouca coisa não, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu não vou no nome do Davi, eu não vou no nome do Anderson, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. E é isso, meu irmão, que eu e você devemos fazer nessa manhã, caminharmos e dizer: não, eu vou continuar essa caminhada, não porque eu sou capaz, mas porque eu sou capacitado pelo Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos que está na minha retaguarda, e é com Ele que eu vou nessa guerra em nome de Jesus. E no 46 continua: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, e não com a espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E nós sabemos que Davi foi lá e derrotou esse gigante.
Esse gigante não prosperou contra Davi, contra o povo de Israel. Assim também as nossas lutas, esse momento de caos, esse momento triste que o mundo tem passado. A gente tem ouvido tanta coisa que tem nos assustado, que tem nos colocado em esconderijos. Isso está acabando hoje, em nome de Jesus. Eu e você, como povo escolhido do Senhor, nós precisamos nos colocar na posição de guerreiros. Já que nós não temos o poder nas nossas mãos de decidir as coisas como nós achamos que deveria ser, mas nós temos a nossa boca, nós temos o nosso joelho para nós dobrarmos e orarmos e profetizarmos que o Brasil é do Senhor. A nação, o mundo é do Senhor e Ele está no controle de todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama, que acredita em Deus em nome de Jesus. Então, meus irmãos, que neste momento eu e você nos coloquemos na posição de guerreiros e continuemos nessa marcha, que nós marchemos para a nossa vitória, porque a nossa vitória é certa, porque nós não vamos no nosso nome, mas nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos, que é Jesus Cristo, o único Deus, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Meus irmãos, agora eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que também você orasse e que a cada dia eu e você possamos orar cobrindo as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos parentes, cobrindo a vida dos nossos pastores, da nossa igreja, cobrindo de fato, e que nós nos coloquemos como intercessores da nação brasileira, né? Que a gente passe, que o Brasil possa sair dessa situação o mais rápido possível e que as pessoas o Brasil possa entrar na sua normalidade e continuar naquele crescimento que estava tendo, para que as pessoas possam voltar a ser abençoadas e não necessitarem de ajuda assistencial de governo ou de cesta básica, mas que o povo de Deus seja um povo abençoado, seja um povo próspero em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, orando, Senhor, e trazendo a palavra para o teu povo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que de fato nós sejamos Davi, Senhor, aqui nessa terra. Os gigantes têm se levantado, Senhor, mas é no nome do Senhor dos Exércitos que nós vamos continuar nessa batalha. Pai, nós continuamos, nos dê força, Senhor, nos capacite, nos dê estratégia, Senhor, assim como o Senhor deu para os seus generais de guerra, que o Senhor possa nos dar também as estratégias, Senhor, para guerrearmos as nossas guerras, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que as nossas armaduras de guerra, elas sejam ajustadas aos nossos corpos, Senhor, em nome de Jesus. Se alguma parte da nossa armadura foi danificada, Senhor, que agora, Senhor, o Senhor esteja trocando as nossas armaduras para que nós possamos ir ao fronte da guerra, Senhor, e continuemos na batalha, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que no nome santo de Jesus, cada um de nós, Senhor, estejamos, Senhor, sejamos escondidos por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que nós não sejamos contaminados, que nós possamos passar por esse período livres, Senhor, em nome de Jesus. Mas que se alguém, Senhor, se algum de nós for contaminado, Pai, que a Tua misericórdia venha alcançar as nossas vidas e possamos ser curados para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo também para o teu povo, Senhor, uma semana de vitória. Eu profetizo para o teu povo, Senhor, uma semana de conquistas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo para o teu povo, Senhor, uma semana de portas abertas, Deus, em nome de Jesus. Uma semana de novidades de vida, meu Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, celeiros fartos, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo um tempo novo, Senhor, um tempo de prosperidade, Senhor, vindo para o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Graças te damos e desde já, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós cremos, Senhor, que as nossas orações, que as nossas petições foram recolhidas e aprovadas por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Foi muito bom estar aqui com vocês nesse período. Eu tinha até falado para a pastora Ari que seria rápido. Eu falei, eu acho que 15, 20 minutos no máximo, mas já foram aí 34 minutos, mas é muito bom poder falar para vocês. Na verdade, eu queria estar vendo a fisionomia de vocês, como vocês estão recebendo a palavra, poder abraçar, trocar palavras, mas
eu creio que logo, logo nós estaremos juntos. Então que vocês tenham uma semana de vitória, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo nos acompanhem até a volta iminente de Jesus. Amém? Um grande abraço para vocês. Eu estou orando por vocês, que vocês também estejam orando por mim e que logo, logo nós estaremos juntos aí para nos abraçarmos e estarmos juntos para adorar aquele que é único, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.